decidi viver além das frustrações. Eu decidi. Quem mais decidiu, dá um glória a Deus aí. E como que é isso, pastora? A decisão de não continuar frustrado é uma decisão nossa. Eu tenho que decidir. Você precisa decidir. Eu não vou continuar frustrado. Eu posso passar por uma frustração, mas eu decido não continuar nessa frustração. Eu decido não me tornar uma pessoa frustrada. Porque a frustração é algo muito perigoso. A frustração, ela te leva a trazer muitas outras coisas piores sobre a sua vida. Mágoa, ódio, falta de perdão, tantas coisas negativas. Então, nessa manhã, decida. Eu não vou permitir isso na minha vida. Todos nós passamos por lutas, por adversidades, por momentos na nossa vida que a gente se decepciona, a gente se frustra. Mas a gente precisa lembrar que um dia também frustramos alguém. Somos falhos, limitados, somos humanos. E só existe um que é perfeito, o nosso Deus Todo-Poderoso. Romanos, capítulo de número 5, eu quero dar o start nessa palavra. Quem achou, dá um glória aí. Romanos, capítulo de número 5. Você que está aí nos acompanhando no culto online, pega a sua Bíblia. Vamos participar do culto ao Senhor, como é devido, adorando e exaltando a Ele. O verso de número 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que foi dado. A tribulação, ela tem como significado da sua palavra, pressão. Pressão. E a frustração nada mais é do que uma pressão para fazer cada um de nós perder o foco do propósito que Deus tem para a nossa vida. O pastor foi muito usado por Deus para falar que quando nós temos um propósito em Deus, nós decidimos ir além das frustrações. E isso é verdade. Tem propósitos em Deus aqui? Dá um glória a Deus aí. Nós vamos passar por tribulações, vamos passar por pressões na nossa vida. Situações difíceis. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus continua sendo Deus e não nos abandona diante da pressão da vida. Pessoas podem nos abandonar, pessoas podem virar as costas, pessoas podem nos frustrar, mas o nosso Deus jamais. Ele continua conosco em todo tempo e em todo momento. Mas para isso, eu quero te convidar a ir lá para Gênesis, no capítulo 39, aonde nós vamos ver esse personagem que passou por muitas lutas, muitas frustrações. E como que ele superou tudo isso? Gênesis 39, amém? Verso de número 1 diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio.
Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com quem? Com José, com ele. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Quando decidimos não lamentar o mal que nos fizeram, nós vamos além das frustrações. Mas precisamos entender que vamos precisar entender o que significa ir além. O que é esse processo, ir além? O primeiro passo para se ir além das frustrações é ter intimidade com Deus. Diga, eu preciso ter intimidade com Deus. Vamos nos lembrar o que estava acontecendo aqui na vida de José. José chega na casa de Faraó vendido como escravo. Os irmãos de José o tinham vendido. É uma situação frustrante ou não é? É da onde você menos imagina que vem a frustração. É das pessoas que você mais ama, das pessoas que você está mais próximo, que você acha que não vai te fazer mal. E aí é onde nós estamos enganados, porque nós só podemos se sentir frustrados daqueles que estão mais próximos de nós. Porque uma pessoa distante, ela não tem a capacidade de nos frustrar. Ela tem a capacidade de nos chatear por algo que ela fez, momentaneamente. Mas uma pessoa da nossa convivência, essa pessoa tem a capacidade de nos frustrar e nos frustrar muito, porque nós criamos tantas expectativas, esperanças sobre aquela pessoa, e quando a pessoa não corresponde, aí vem a frustração. Mas aí, José está passando por esse momento difícil da vida dele. Ele chega até Faraó, como escravo, vendido pelos seus irmãos. Os irmãos dele o traíram, o decepcionaram. Mas ele estava nessa situação, e nós também passamos por isso, por momentos difíceis, por momentos em que a gente não esperava que fizesse isso conosco, mas fizeram. E agora? Como ir além? Como continuar? Como não dar lugar para essa frustração e permanecer firme diante de tudo isso? E o processo hoje de ir além começa com o primeiro passo de ter intimidade com Deus. Nós percebemos que José passou por tudo isso, mas ele era íntimo de Deus, porque o verso de número 2 diz, o Senhor estava com, e ele foi varão próspero. Só quem tem intimidade com Deus, Deus permanece com ele. No momento mais difícil, Deus não vira as costas para nós, não nos abandona, mas isso, a gente precisa ter intimidade com ele, precisamos dar o primeiro passo. Precisamos nos entregar a Ele por completo, de verdade. O Senhor diz na palavra dEle, entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Ei, não toma de volta não, continua confiando, continua crendo, continua tendo essa intimidade com Deus, não importa o que fizeram com você. Deus, Ele não te abandona, Deus, Ele não te frustra, Ele continua com você no momento de mais luta e no momento da sua dor. Eu me lembro de uma passagem da minha vida em que eu comecei a caminhada com Cristo. Eu tinha ali de 13 para 14 anos e eu decidi viver além das frustrações. E quando a gente decide, eu quero dizer para você que não é um mar de rosas. A gente passa por lutas, a gente passa por desafios. E ir além é um processo de intimidade com Deus. Talvez você começou a sua caminhada com Cristo e parece que a sua vida virou de ponta cabeça. Eu quero dizer para você, ia ficar pior. A diferença agora é que você tem um Deus que está com você e que pode tornar as coisas muito melhor. E eu quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo. Fazem 15 anos que eu tenho um lar, uma família, e que eu consigo ter uma casa com tanto tempo assim. Eu tenho 35 anos de vida, 20 anos. Eu fui uma bolinha de ping-pong. Os meus pais, desde muito cedo, foram
se separaram, não tinha Cristo, não tinham conhecimento da palavra, infelizmente. E eu fui criada de um lar em outro lar, de um lar para outro lar. E assim foram 20 anos da minha vida. E num determinado momento, a qual eu tinha de 13 para 14 anos, eu decidi ir além das frustrações. Eu conheci o Senhor Jesus na minha vida. E eu entendi que Ele era tudo, tudo. Às vezes pessoas me perguntam, me questionam, pastora, a senhora nunca deu uma desviadinha? Porque é muito normal no dia de hoje pessoas estarem na igreja e se desviarem. Mas é porque ainda não tiveram intimidade profunda com Deus. Porque quando você tem intimidade profunda com Deus, você diz, eu não quero voltar para lá, eu quero continuar lá para frente. Ei, jovem, talvez você diga, é muito difícil, eu quero dizer para você que não é, porque eu passei por isso. E aí, de 13 para 14 anos, eu morava com uma determinada pessoa da minha família. Eu não quero citar nomes aqui para vocês não ficarem chateados. Eu já estou tranquila, liberta, curada, já perdoei. E essa determinada pessoa morava, essa família, eu, meu irmão e mais essa pessoa. E o meu irmão, infelizmente, tinha partido para o mundo das drogas, do vício, da bagunça, do crime. E quem tem um familiar nessa situação sabe quanto é difícil, o quanto atrapalha as nossas vidas, as escolhas e decisões erradas. Mas não é porque alguém decidiu errado que você tem que continuar decidindo errado. Você pode decidir certo. E a melhor decisão da nossa vida continua sendo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí essa pessoa da minha família teve que sair fugido com meu irmão. Porque ele estava ameaçado de morte, na tentativa de salvar, de trazer algo melhor para a vida dele. E eu me lembro que eu estudava de manhã, eu fui para a escola. E quando eu voltei da escola, a minha casa estava o campo mais limpo. Naquela época não existia WhatsApp, não existia essa facilidade que nós temos hoje. E aí eu cheguei em casa e deparei com aquela cena, com aquela situação e perguntei, aonde está a minha família? Eles simplesmente iam embora. E eu não sabia. Eu estava passando por um abandono. Uma frustração muito grande na minha vida. Sabe o que é? A pessoa que você mais ama na sua vida confia. E de repente aquela pessoa vai embora e nem te justifica que vai embora e você sobrou na história. Eu tinha 13 anos. E estava sozinha naquela casa, naquele lar. Não tinha uma carta, não tinha uma ligação, não tinha uma explicação. E agora, o que fazer diante de tudo isso? Lembrando que o meu irmão estava o quê? Ameaçado. Qualquer momento a minha casa podia ser invadida, como em várias circunstâncias da minha vida foram. Por traficantes, por pessoas que queriam matá-lo. E agora? O que fazer? Estava começando a minha caminhada com Cristo. Assim foi com José. O que fazer agora? E aí José chega na casa de Potifar, onde ele acha que tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar, tudo vai continuar. Que aquela frustração vai passar e agora as coisas vão melhorar. E muitas vezes a gente acha que as coisas vão melhorar e não vão. Porque é um processo que temos que passar. Eu só estou aqui hoje porque eu passei por esses muitos processos, a qual me capacitou e deu condições para eu estar aqui. Ei, você só está aqui hoje porque você passou por muitas frustrações, muitos processos, mas Deus te trouxe até aqui hoje. Ei, dá para ir além, dá para continuar. E aí, no verso de número 6, vai dizer assim:
Verso 5, e aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele. E a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou, senão a ti, porquanto tu és a mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ele cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da sua casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão, fugira para fora. Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, trouxemos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele lamentava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras, me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. E agora? Como ir além? Já passei por uma frustração, agora eu acho que tudo vai ficar bem e vem uma frustração ainda maior. Como ir além diante de tudo isso? Precisamos lembrar do primeiro passo, que é ter intimidade. Mas e o segundo passo, pastora? Paciência para viver o processo. Perseverança. Para mim, esse segundo passo é o mais difícil. José está passando por esse segundo passo, diante de uma tribulação muito grande da vida dele. Agora ele precisa ser perseverante, ter a paciência de continuar sendo íntimo de Deus, mesmo que pessoas se levantem contra ele, e de uma maneira muito suja. A Potifa foi demais, foi ou não foi? Mas é nesse processo que você precisa continuar sendo de Deus. É nesse processo que, depois de uma grande frustração, de uma grande tribulação, se você é homem de Deus e mulher de Deus, que você continua precisando perseverar, ter paciência. Porque o tempo certo, a promessa se cumprirá. Mas até se cumprir, precisa ter paciência. E paciência, nesse processo, não é muito fácil, porque as propostas começam a chegar. E as maiores propostas satânicas chegam nesse momento de perseverança. Os maiores manjares são apresentados a nós. Nesse processo de frustração da minha vida, os maiores manjares foram apresentados a mim. Tudo que você possa imaginar de propostas satânicas
eu recebi nesse momento de frustração. Ei, você também vai receber muitas propostas de frustração, muitas propostas satânicas, um momento de maior frustração da sua vida, mas eu quero dizer para você, vale a pena permanecer sendo íntimo de Deus, vale a pena continuar sendo mulher de Deus, homem de Deus. José, homem, diante de uma mulher que eu digo para vocês que não era feia, esposa de Faraó, a bicha devia ser bonita. É ou não é verdade? E José também era. E aí chega e faz uma baita de uma proposta dessa. Será que você aguentaria? Será que eu e você aguentaríamos? Só podemos aguentar se tivermos intimidade com Deus. Porque o nosso pastor muito foi usado por Deus para dizer que o pecado a gente não enfrenta, a gente foge e continua tendo intimidade com Deus. José fugiu. Aos olhos naturais, esse processo, pessoas vão te julgar. Pessoas vão dizer para vocês, você é boba. Ei, você pode ser feliz. Não vale a pena. Ele te abandonou, agora é o seu direito. Quantas vezes propostas satânicas chegam até nós, mas não é porque alguém decidiu ser uma perturbada na vida que eu também vou decidir ser. Não é porque Potifa decidiu acabar com a vida de José que José decidiu acabar com a vida dele. Ele decidiu continuar prosseguindo. Mas só temos as condições de prosseguir se formos íntimos de Deus. Como anda a sua intimidade com Deus? É na maior diversidade da nossa vida que a gente prova se a gente é dele ou não. Se a gente confia nele ou não. É fácil confiar quando tudo está bem. Difícil é confiar quando você está abandonado dentro de uma casa sem saber o que fazer. Mas eu quero dizer para você que não é impossível. Eu tenho a certeza que daquele dia a minha vida começou a ir além das frustrações, porque eu decidi que eu não queria permanecer frustrada, eu queria ir além, eu queria viver as propostas que Deus tinha para mim. Ei, você está querendo viver as propostas que Deus tem para você? Tem muitas. E sabe quais são? De vida e não de morte. De esperança, de transformação, de restauração. Essas são as promessas de Deus, mas quais são as do mundo? Prostituição, adultério, perdição, drogas, raiva, ódio, falta de perdão. José tinha todas as possibilidades diante dele, eu também tinha. Mas qual nós vamos escolher? Qual nós vamos decidir? Qual grupo vamos pertencer? Dos frustrados ou não frustrados? Só existe dois grupos. Qual grupo você quer pertencer, meu irmão? Qual grupo você quer pertencer, minha irmã? Da frustrada ou da não frustrada, que Deus pode te usar através da sua maior dor para curar e transformar muitas vidas. Hoje eu estou aqui através da minha maior dor, porque Deus me salvou e hoje eu posso salvar muitas vidas da sua maior dor. Tudo por causa dele, para a honra dele. Mas eu quero dizer para você que se você permanecer firme nesse processo de paciência, de perseverança, continuando sendo de Deus, mesmo que te ofendam, mesmo que te machuquem, mesmo que te decepcione, vale a pena, porque Deus estará contigo. E aí nós vemos no verso de número 21, José agora está preso por algo que ele não cometeu, mas ele decidiu não ser frustrado. E aí o verso 21 diz, o Senhor, porém, estava com quem? Com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. Ei, o Senhor está contigo. O Senhor está com José, mas está com a Angélica, está com a Edna, está com o Marcelo, está com o Rogério, está com você. Mas para isso você precisa continuar firme. Ainda que a pressão da vida, a tribulação te pressione a não continuar firme, te pressione a não continuar sendo de Deus. Ei, jovens, pressões vão vir sobre a sua vida, escolhas, mas cabe a você decidir qual você quer, qual vida. Temos muitas experiências aí de amigos, de pessoas da nossa convivência que decidiram errado.
E olha as consequências. E você vai querer decidir o mesmo caminho? Trilhar a mesma história? Não, dá para ser diferente. Decida hoje, eu vou além. E aí é nesse período de paciência que quando nós continuamos firmes, perseverantes, íntimos de Deus, diante das maiores propostas satânicas da nossa vida, que Deus traz a graça dele de despertar alguns corações para mostrar que Ele continua sendo Deus na nossa vida. A gente cai na graça de algumas pessoas que a gente nem imagina, nem espera, porque Deus move corações da forma e da maneira que Ele quer. E aí, dentro daquela prisão, Deus moveu o coração do carcereiro. Deus moveu, sabe por quê? Para mostrar para José que ele não estava só. Que valeu a pena a decisão dele de não pecar. Que valeu a pena a decisão dele de permanecer, de continuar sendo homem de Deus. Deus vai te mostrar. Deus vai levantar alguém que você menos imagina. Vai mover esse coração para que o favor dele continue sobre a sua vida. E nesse processo, Deus moveu corações sobre a minha vida. E eu pude ter um momento de alegria e paz diante de todos esses desafios. José chega à prisão e Angélica chega onde? Chega na casa de outro familiar. E aí está na casa desse familiar que todos os dias dizia para mim: você está acabando com o meu casamento. Você está atrapalhando a minha vida. Você vai ser uma perdida na vida. Ei, você vai se perder como seu irmão se perdeu. Palavras de maldições, palavras que não acrescentaram em nada na minha vida, mas que me fizeram entender que Deus não me amaldiçoa, que Deus tem um futuro de esperança para mim, e eu continuava crendo e confiando nele. Foi o momento mais difícil da minha vida, o período que eu vivi nessa casa, mas foi o momento que Deus mais me forjou para permanecer firme. Porque ministério não é fácil. Todos os dias lidamos com frustrações, decepções. Mas como diria a nossa querida irmã Madalena, esposa do nosso missionário R.L. Soares, servir na obra é estar padecer no paraíso. Padecemos, mas estamos no paraíso porque estamos servindo um Deus poderoso que não se esquece de nós. E nesse período, Deus colocou pessoas a qual eu caí na graça e que me davam um pouquinho de fé e de esperança. Ei, Deus vai colocar pessoas também na sua vida que vai te dar um pouquinho de fé e de esperança para você continuar. E aí, mesmo nessa situação de frustração, ele não deixou de ter intimidade com Deus. E é nesse processo que nós precisamos decidir ir além. Viver essa perseverança de paciência, de que ao tempo certo e à hora certa vai acontecer. Ei, não antecipe as coisas por causa do desespero. Não antecipe as coisas por causa do abandono, da carência, da frustração. Mas permaneça firme que Deus vai te honrar. Aleluia. E aí, nós vemos a parte da paciência, mas lá em Romanos, diz que depois de ter, o verso 3, diz que depois de a gente passar por esse momento de pressão, de frustração, de tribulação, nós temos que continuar glorificando ao Deus poderoso, tendo intimidade com Ele. Nós vivemos o processo de paciência. E depois desse processo de paciência, pastor, o que vem? O que vem? Esperança. Esperança não, desculpa, experiência. Experiência. E aí, Gênesis, vamos lá? O verso 20 diz, 39 e 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere.
O verso 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Vale a pena? Vale. Deus prepara pessoas, Deus coloca pessoas para nos abençoar. E aí no capítulo 40 diz, José vive esse processo de paciência, de perseverança, e agora ele precisa viver a experiência. E como que é a fase da experiência, pastor? Olha o capítulo 40. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor. O rei do Egito indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e entregou-os na prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-os a cargo de José, para que o servisse e estivessem muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do Senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhes disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Conta-me, peço-vos. Ei, a fase da experiência é uma fase em que situações vão chegar até nós. Chegou até José 2 presos, que aprontaram com Faraó. E sabe qual foi a postura de José diante dessa fase de experiência? Mostrar que ele continua servindo Deus. E não rir e nem zombar. José não aproveitou da situação dos presos para dizer: bem feito, passei por isso, agora você que se lasque. Ei, não. Foi na fase da experiência que ele diz: não são de Deus as interpretações? Conta-me o sonho, porque Deus vai trazer a revelação. Ei, é na fase da experiência que pessoas com talvez os mesmos problemas que os seus vão aparecer, vão surgir. E aí é nessa fase de experiência que você tem que levar o amor de Cristo. É na dor, é na adversidade, é na dificuldade que a gente leva a maior mensagem da nossa vida. É nesse momento que você tem que levar o amor de Cristo e dizer: ei, Deus tem a interpretação para esse momento da tua vida. Deus tem uma resposta para esse momento da tua vida. Ei, seja um canal, um instrumento de Deus. Não é porque te frustrar que você nunca mais vai ser um canal, um instrumento das mãos de Deus. Aí que você precisa ser, aí que você precisa continuar, aí que você precisa pegar essa experiência e ser a mulher de Deus que Deus chamou para ser, o homem de Deus que Deus chamou para ser. Você tem bagagem para isso. José tinha bagagem para isso. Tinha instrução, tinha cuidado de Deus e Deus estava com ele. Ei, você tem bagagem, você tem experiência e acima de tudo você tem um Deus que continua contigo. É nesse momento de adversidade que pessoas surgem pedindo ajuda. E aí você se pergunta: como eu posso ajudar se eu preciso de ajuda? É quando você ajuda, porque a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. É quando você semeia que há colheita. É nesse momento de dor mesmo que pessoas vão surgir para você abençoar. E continue abençoando, porque você é servo do Deus vivo. E aí, esses chegam até José. E José, numa intimidade muito grande com Deus, diz: pode contar, porque Deus vai dar revelação. É homem de Deus ou não é? Ei, ele não se frustrou. Ele decidiu ir além. Ele se frustrou, mas não decidiu permanecer frustrado. Ele decidiu ir além. Decida ir além. Decida ir além. E aí,
o verso de número 15 diz, 14, José traz toda a revelação para eles, do sonho, a interpretação, Deus dá a direção para José. E aí José, trazendo essa interpretação, vira no verso 14 e diz, porém, lembra-te de mim quando te for bem e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. José traz a revelação para esse copeiro e diz, Deus vai te restabelecer. E quando você estiver lá com José, ou com Faraó, lembra do José aqui? Que trouxe a revelação para você? Ei, nesse momento de experiência precisamos tomar muito cuidado. Porque nós temos a tendência de confiar mais em pessoas do que continuar confiando em Deus. Preste atenção. É nesse momento de experiência que pessoas vão aparecer, vocês vão ser usados por Deus. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos nos lembrar de Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O problema não está em confiar em homens, o problema está em se apartar do Deus Todo-Poderoso. O problema está em transferir a confiança. José estava confiando num copeiro para trazer socorro para ele. E é nesse momento de experiência que a gente precisa, sim, confiar em pessoas, acreditar, porque Deus vai levantar pessoas. Mas a nossa maior confiança tem que estar em quem? Em Deus. Assim diz o Senhor. Não podemos apartar o nosso coração de Deus na parte da experiência. Temos que continuar tendo intimidade com Deus. Sabe por quê? Aí, no Gênesis 41, verso 9, diz: então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro? Mas aí o Gênesis 40, verso 23 diz, o copeiro mor, porém, não se lembrou de, antes se esqueceu dele. Ei, aquele copeiro esqueceu de José. Na hora que estava tudo bem, ele não lembrou de José não, gente. Por isso que a nossa confiança não tem que estar em homens. A nossa confiança não tem que estar em carros ou cavalos. A nossa confiança tem que continuar em Deus. A nossa confiança não tem que estar em dinheiro, em circunstância, em empréstimo, em agiota. A nossa confiança tem que estar em Deus. Porque pessoas são falhas. E isso é um amadurecimento para a nossa vida. Nós vamos lidar com pessoas e nós somos pessoas que também falhamos e erramos e podemos frustrar assim como nos frustram. Mas nós precisamos permanecer com a nossa confiança em quem não nos frustra. E esse alguém é Deus. Deus. E quando você tem intimidade com Deus, o verso 9 diz que aquele copeiro se lembrou dos seus pecados. Ele se lembrou. Quem fez ele se lembrar? Deus. Ei, podem até te esquecer, mas Deus vai fazer lembrar. Ei, podem até te abandonar, mas Deus faz que o solitário viva em família. Ei, continua confiando, continua. Quem disse para você desistir? Os problemas, a adversidade, a dificuldade, a frustração, não foi Deus. Deus está dizendo, continua confiando e não aparta o seu coração de mim, porque eu ainda continuo sendo poderoso e vou te honrar. Foi assim com José. Mas é nesse processo de experiência que não devemos murmurar. É nesse processo de experiência que a nossa confiança tem que continuar. Sabe aquela coisa que o pastor pregou? Você entrega, você confia, mas não toma de volta? Que palavra! Que culto, que unção!
E é nesse processo de experiência que essa palavra se torna real na nossa vida. Ou a gente entrega e confia, ou a gente toma de volta o controle da nossa vida. Quem está no controle da sua vida hoje? É você ou é o Deus Todo-Poderoso? Quem está no controle da nossa vida? Tem que ser Deus, mas será que é de verdade Ele? Ei, pare e avalie. Não, pastora, em determinado momento eu tomei o controle de volta, então entrega para quem tem um controle de verdade, que é Deus. Se arrependa, volte para Ele. Volte para Ele, ainda dá tempo, ainda tem chance. Ele ainda é o nosso advogado, mas vai chegar o dia que Ele será o nosso juiz. Então aproveita enquanto Ele é teu advogado, a sua defesa. Mas aí, o verso de número 14 diz, então enviou Faraó, capítulo 41, verso 14. Então enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, mudou as suas vestes e veio a Faraó. Faraó fala, manda chamar esse cara agora. Mas não só manda chamar, como dá um talento nele. Para dizer, ei José, eu não me esqueci de você. Ei Maria, Deus não se esqueceu de você. Ei, Deus não se esquece. Ele ainda vem dar um talento, gente. Ele vem ainda te surpreende com o upgrade, né? Foi assim com José. E agora José é estabelecido no próximo passo. Sabe qual é o próximo passo? Esperança. Coloca aí Romanos capítulo 5, verso 3. Por favor. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência. E a experiência a esperança. É só na experiência que vai surgir a esperança no seu coração. Experiência de intimidade com Deus. E sabe qual é a esperança agora? José foi restabelecido. Agora de uma maneira mas muito de Deus. De uma maneira surpreendente que só Deus pode fazer. Deus quer te restabelecer. Deus quer te restabelecer. Ei, continua firme. E aí, vamos ver aqui o verso de número 33. E aí José é chamado até Faraó. Faraó fala para ele o sonho. E aí Deus traz a revelação, a interpretação do sonho. E aí José agora, já passando por todo esse processo, tem a liberdade de dizer para Faraó, no verso 33. Portanto, para Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o que ponha sobre a terra. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E aí no verso de número 38, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, e que haja o Espírito de Deus? Verso 39, depois disse Faraó a José, porque Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Ei! Olha aí o processo da esperança, vale a pena esperar, vale a pena viver o processo de intimidade, paciência com perseverança, experiência com Deus, porque aí chega a esperança de que Deus não falha nem chega atrasado. Ele não chega atrasado. E aí José é estabelecido agora como governador do Egito. Ei, Deus vai estabelecer você como homem e mulher de Deus. E Deus me estabeleceu, sabe para quê? Para ser o alicerce da minha família e levar o amor de Cristo. Levar a reconciliação de Cristo, não importa o que fizeram. Eu tive o privilégio de reconciliar muitos da minha família para o Senhor Jesus. Porque Ele te levanta e te usa. Se você continuar firme, eu quero dizer para você, vale a pena continuar, vale a pena. Ei, vale a pena continuar, vale a pena. Deus vai te estabelecer e vai ser você que vai ser um canal de Deus para levar o amor de Cristo para essa pessoa que mais te frustrou e te decepcionou.
Não é pela sua graça, não é pela força do seu braço, mas é pela misericórdia e a graça de Deus. José só está aqui pela graça e a misericórdia de Deus. E aí, nós vivemos o último processo, que está no final do versículo, lá de Romanos, acho que é o verso 5, se eu não me engano. E a esperança não traz o quê? Confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não vai te confundir, mas vai trazer paz ao seu coração. A esperança para José não confundiu ele, pelo contrário, estabeleceu ele de uma vez como governador. E é quando você vive esse processo de esperança, que Deus vai mostrar para você que vale a pena. Ele não vai te deixar confundido nem enganado, mas Ele vai te dar a direção certa de como continuar e prosseguir, amém? E para viver o último processo, Gálatas capítulo 6, verso 9. Que processo é esse, pastora? De ir além das frustrações. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o quê? Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos Não desfaleça, não se canse, continua, porque a colheita vai chegar. José, muitas vezes, pode ter desanimado, entristecido, mas ele não desfaleceu, ele continuou. Ei, muitas vezes você pode chorar, você pode ficar triste, você pode até dar uma paradinha, mas volta, não desfaleça, porque a colheita chegará. Chegou para José, chegou para mim e vai chegar para você.